Quem nunca ouviu falar do apóstolo Paulo? E quem nunca ouviu falar das viagens missionárias do apóstolo Paulo? É importante você entender alguns princípios sobre isso. Primeiro, que quando o apóstolo Paulo se converte, quando ele tem aquele encontro pessoal com Jesus, a partir desse momento, ele é preparado, ele passa por um processo de preparação e já como apóstolo, podemos dizer assim, dos gentios, ele faz algo importante. Ele faz em Antioquia a sua base missionária. Por uma questão geograficamente estratégica, ele faz da cidade de Antioquia a sua base. E a partir dali, ele faz as suas viagens missionárias. Só que todas elas, havia no coração de Paulo um cronograma. O apóstolo Paulo não ia assim de forma aleatória. Ele tinha um objetivo, tanto é que em dado momento, quando ele queria ir para uma cidade, ele mesmo fala e relata que ele foi proibido, ele foi impedido pelo Espírito Santo de cumprir aquela rota que ele havia traçado. Mas o apóstolo Paulo, ele faz 3 viagens missionárias, podemos afirmar assim, e a 4ª viagem missionária é quando ele é preso. Mas nessas 3 primeiras viagens missionárias, ele faz uma rota de evangelização. Ele começa a pregar nas cidades e nessas viagens ele começa a lutar contra a apostasia, contra a idolatria, ele começa a doutrinar os crentes. Em algumas cidades ele não foi o primeiro a chegar, porque outros já tinham pregado, mas uma pregação assim muito sucinta, muito rasa. Então o apóstolo Paulo começa nas viagens missionárias não só pregar, mas também a discipular pessoas. Ele começa a formar novos líderes, novos pastores, a exemplo de Tito, de Timóteo e tantos outros que na viagem missionária o apóstolo Paulo teve o prazer de conhecer e não só conhecer, mas caminhar juntamente com eles. Nessas 3 viagens missionárias, ele implantou igreja, ele discipulou pessoas, como bem disse, e na última viagem missionária, que também é considerada missionária, é a sua prisão, quando ele vai de Jerusalém para Roma. O interessante é que mesmo viajando como prisioneiro, ele continua pregando o evangelho, ele continua falando da palavra de Deus e conclui a sua missão convertendo toda a guarda pretoriana, que era a guarda de honra do imperador romano, através dessa última viagem.